A graça e a paz do Senhor, amados irmãos. É com imensa alegria que nós nos dirigimos a cada um de você que nos ouve através do Facebook, do Instagram ou do YouTube, as transmissões que a nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional em Brejo dos Santos, tem transmitido nesses dias em que nós estamos sendo acometidos pela enfermidade da Covid-19. Infelizmente, é uma realidade que nos afastou de estarmos cultuando de forma congregacional, reunidos na casa do Senhor, mas aprove a Ele nos permitir que, através dessas ferramentas, como é o YouTube, possamos estar meditando na palavra dEle, louvando o seu nome e sendo edificados por essa palavra. Então, a todos o nosso bom dia, cumprimentamos a todos aqueles que nos assistem, outros que estão em outras cidades, talvez outros estados, também o nosso muito bom dia, que o Senhor esteja o abençoando, que o Senhor esteja te sustentando nesses dias tão difíceis que temos vivido. Meus amados irmãos, nós gostaríamos de meditar nesta manhã no versículo 1 do Salmo de número 46, o salmo por demais conhecido da igreja, mas que nesses dias se torna muito mais lido, muito mais meditado, e por que não dizer muito mais absorvido pela nossa mente, pelo nosso coração. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós gostaríamos de meditar nesta manhã alguns aspectos deste salmo. Primeira coisa, quem é o ser, de acordo com este salmo, que é digno de receber tamanha confiança, de se declarar a ele, ou se declarar nas mãos dele, refúgio e fortaleza? O salmista é categórico e ele inicia esse salmo dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias ou tribulações. Meus irmãos, apenas Deus. Nós temos visto que muitas tentativas de salvadores têm se levantado. Medicamento tal, tratamento tal, medidas preventivas tais. Tudo isso é de valor. Mas há um único ser, este que nós devemos atribuir a ele o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E esse ser é o nosso Deus, o nosso Pai. O salmista diz: Deus. Não existe aqui sombra de dúvidas de quem se trata ser aquele que realmente está cuidando de nós, aquele de que realmente está nos protegendo. Nós temos feito a nossa parte, temos usado as nossas máscaras, higienizado, mantido distância, muitas vezes nos isolando de aglomerações de pessoas, como a Igreja do Senhor tem feito nessas últimas semanas e por que não dizer meses. Mas no final das contas, quem tem nos guardado realmente é Deus. Quem tem nos protegido de todo o mal é Deus. E não só na pandemia da Covid-19, porque não só existe esse problema, não só existe essa circunstância adversa que estamos enfrentando nesse momento. Inúmeros são os problemas, inúmeras são as circunstâncias adversas que nos têm acometido, e em todas elas, quem tem sido nosso refúgio e fortaleza é Deus. Não é uma máscara de tecido ou um líquido, uma gota de álcool gel que nos livrará de tão grande enfermidade. Se formos acometidos ou não, a proteção veio do Senhor. É Ele quem nos guarda. É o nosso Deus quem tem sido conosco a todo instante, que tem protegido o seu povo, que tem guardado o seu povo. A outra observação que nós fazemos nesse texto é em que tempo o salmista coloca que Deus é o seu refúgio e fortaleza. E o salmista olha para Deus e diz: Deus é. Ele diz no presente, ele diz no aqui e agora. Ele não se refere ao nosso Deus num aspecto pretérito, do passado. Deus foi, Deus já me ajudou,
Deus já fez isso por mim, fez aquilo por mim, se acampou ao redor de mim. O salmista não olha para Deus com relação apenas ao passado. E ele também não se refere a Deus apenas no sentido futurista. Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger, Deus vai nos livrar disso, Deus vai fazer isso ou aquilo. Meus irmãos, é bem verdade que tudo isso, seja passado ou futuro, é uma verdade, porque Deus fez e fará por nós. Mas às vezes nós utilizamos esses termos para colocar Deus um pouco distante do seu agir na situação atual. Quando nós devemos dizer, como o salmista diz, Deus é. Deus tem sido e Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é quem tem nos guardado hoje. Não só guardou ontem e não só guardará amanhã, mas o hoje tem sido guardado e providenciado pelas mãos do nosso Deus. Nós não devemos estar o tempo todo vivendo distante no tempo de Deus, ou querendo colocar o seu amor, a sua providência, distante do tempo que nós estamos vivendo. Deus tem sido hoje. Eu estou gravando aqui no sábado 23 de maio, os irmãos estarão vendo no domingo 24 de maio, mas saiba que Ele tem nos guardado hoje. Hoje é o dia que o Senhor tem nos guardado, Ele tem nos protegido. Não fique apenas pensando porque você não está com a doença tal ou doença aquela. O Senhor tem guardado de muito mais do que isso. O Senhor tem guardado você a todo instante. O Senhor tem protegido você a todo momento de coisas visíveis e de coisas invisíveis. Quantos problemas, meus irmãos, quantos livramentos o Senhor já nos tem dado de maneira invisível. Então, o salmista, além de reconhecer que é Deus, e somente Deus, ele diz que esse Deus é. Continuando o versículo, ele diz que ele é refúgio e fortaleza. E é interessante esses dois termos usados pelo salmista. O termo refúgio era muito utilizado no contexto de procurar abrigo em meio a um temporal, por exemplo. Chegar a um local onde você pudesse ser acolhido e protegido diante daquelas tempestades, daqueles temporais que certamente são maiores do que nós, que certamente são maiores do que as nossas forças. E ele coloca Cristo, faz do seu Deus uma analogia com estes lugares. Ele diz: Deus é nosso refúgio. É para Ele que nós corremos. É para Ele que nós procuramos socorro. É para Ele que nós afluímos. É em busca dEle que a nossa alma corre, que os nossos passos correm, que os nossos olhos se voltam. É em busca dEle que o nosso pensamento também se volta, que as nossas orações se voltam, que o nosso clamor se volta. É para Deus. Porque nós sabemos que em Deus encontraremos refúgio. Um refúgio que irá nos proteger completamente. Um refúgio que não nos deixará a nos destruir pelas circunstâncias que estão à nossa volta. O salmista diz: Ele é o nosso refúgio. Alguém que, por exemplo, poderia estar em meio a uma tempestade de areia no deserto e encontra um rochedo inabalável e inamovível, e ele diz: olha, esse refúgio aqui é muito forte, é mais forte do que as tempestades. Da mesma forma, nós podemos olhar para o nosso Deus, como o salmista olhou, e dizer: olha, Senhor, Tu és o meu refúgio. Eu tenho corrido para perto de Ti, tenho buscado a Tua presença, porque eu sei que em Ti a segurança me refugio. Ele continua com a analogia e diz que nosso Deus não é só refúgio, mas também é fortaleza. E a fortaleza aqui é um sentido de que este lugar, que é, além de ser um abrigo poderoso, é aquele lugar que renova as nossas forças, que nos fortalece. O Warren Wiersbe, ele chega a dizer que Deus não nos refugia para nos mimar, mas Deus nos refugia em si para nos fortalecer, a ponto de podermos voltar para as nossas lutas diárias fortalecidos. Esse é o nosso Deus.
que quando nos recebe, que quando pega-nos e nos toma em suas mãos, ele não permite que nós fiquemos à mercê da fraqueza. Antes, pelo contrário, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso ânimo, fortalece o nosso vigor, reanima-nos, traz alegria, traz renovo. Não existe alguém que esteja se colocando na presença do Senhor e continue da mesma forma. Antes, pelo contrário, há um mover do Espírito dentro dele e essa pessoa passa a ser revigorada pela presença do Senhor. O Senhor nos fortalece para voltarmos à lida, para voltarmos à luta, à labuta, para que possamos estar enfrentando, não da forma como estávamos, fracos, desanimados, tristes e amedrontados, mas agora fortalecidos, agora com o senso de que somos vitoriosos, que estamos na presença do Senhor e que Ele está conosco. O Salmo diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Há dois aspectos bem interessantes que nós devemos frisar. É que a primeira expressão do Salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, demonstra a onipotência divina. Ele tem todo o poder. Esse Deus ao qual nós buscamos, esse Deus ao qual nós nos entregamos, é o Deus que tem todo o poder. Meus irmãos, as tentativas humanas de encontrar solução são passadas em laboratórios, feitas testes e mais testes, uns são a favores, outros são contras, mas de fato nenhum tem o respaldo do poder de Deus. Deus sim, Ele tem todo o poder para todo e qualquer problema, para toda e qualquer situação adversa. Um medicamento pode estar sendo provado por um, dizendo que faz cura. Outra pessoa pode estar dizendo que aquele medicamento provoca uma enfermidade, um problema no coração. Mas Deus não. Deus, Ele é todo poderoso. Aquilo que Ele traz ao coração do homem, aquilo que Ele traz à vida do homem, é restauração por completo e não tem efeitos colaterais. Deus é um refúgio e fortaleza sem efeitos colaterais. Ele é o remédio das nossas vidas. Ele é a nossa própria vida. Ele é o motivo de estarmos vivos. Ele é o motivo de nós podermos levantar os nossos olhos aos céus e proclamar a sua glória. Ele é o motivo de estarmos felizes, sorridentes. Ele é o motivo de estarmos pregando a sua palavra. Ele é o motivo de estarmos respirando. Ele é o motivo, meus irmãos, de todos os atos, de todos os pensamentos, de todas as nossas ações. Esse Deus, Ele é poderoso. E essa primeira parte do verso diz que Ele é Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente. A segunda parte diz socorro bem presente nas tribulações. Se na primeira parte nós vemos a onipotência de Deus, na segunda parte do Salmo nós vemos a onipresença de Deus. Esse Deus está presente em todos os lugares. E aqui diz, bem presente nas tribulações. Independente do problema, independente da situação que nós venhamos a passar ou já estejamos passando, devemos ter em mente que esse nosso Deus está presente e bem presente. Esse presente não é um presente de um amigo que vem no momento e depois se afasta. Esse momento não é um presente virtual de alguém que manda uma mensagem para você e depois se desliga. Esse bem presente é aquele presente continuamente, 24 horas por dia. Esse Deus está presente nas nossas lutas, nas nossas adversidades. Esse termo tribulações aqui falava sobre muitas perseguições, muitos problemas, muitas adversidades. Nós continuamos enfrentando. Além da Covid-19, todos nós continuamos com os nossos problemas. Mas esse Deus está presente conosco em todos eles, nos ajudando e nos fortalecendo. Então, meus irmãos, a palavra que nós queremos deixar nesta manhã é esta. Saiba que esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é. Ele não apenas foi e será, certo? Mas Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza.
e saiba que Ele está presente a todo instante na vida dos seus filhos, cuidando, protegendo, restaurando, dando vigor e força. O nosso desejo e a nossa oração é que você possa estar, meus irmãos, tomando consciência disso, que o desespero, que o medo, que a angústia, que a ansiedade não domine o seu coração. Eles podem bater a porta, é bem verdade, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos. Temos visto tantas informações negativas, tantas notícias ruins, mas não devemos permitir, meus irmãos, que isso venha a assolar as nossas vidas, assolar a nossa alma. Antes, pelo contrário, devemos estar lembrando daquilo que nos dá esperança. Devemos estar colocando tudo isso diante do Senhor com orações, súplicas e louvores, descansando nele. Que o seu coração descanse nessa manhã. Que você entregue tanto você quanto a sua família, os de perto e os de longe, nas mãos do Senhor. Saiba que, estando nas mãos do Senhor, eles estarão nas mãos mais seguras que alguém poderia estar. Estarão nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Que o seu Deus vos abençoe, vos guarde e até uma próxima oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus.